Então, o exemplo que eu acabei de dar sobre o conto do João Guimarães Rosa, Fita Verde no Cabelo, mostrou uma possibilidade de interpretação que levou em conta esse conto enquanto discurso literário e por isso constituído por muitas discursividades, por muitos fios discursivos. E eu falei também de outras leituras que não levavam em conta essa discursividade do conto. Eu falei das condições de produção, circulação e recepção. Então, o discurso é isso. O discurso é considerar a língua em movimento na sua história. Tá? Há muitas análises literárias e de outros tipos de discurso que não levam em conta a discursividade. E o que seria isso? São análises que tomam como ponto de partida a língua. E qual seria essa diferença entre língua e discurso? A língua ela não tem exatamente isso que o discurso tem, que é esse movimento, essa sua relação com a história, com as ideologias, com os fios sociais que os atravessam. Tá? A língua é estrutura, a língua é uma forma contratual. E o que a gente percebe? Vou colocar o exemplo das análises estruturalistas. Essas análises literárias, estruturalistas, elas existiam, eram feitas em função da língua, tomando como ponto norteador a língua. Eram feitas não, até hoje são feitas. Né? Até hoje a gente vê análises que levam em conta apenas a estrutura de um conto, a estrutura de um poema, e não se interessam exatamente por essa rede ideológica, por essa rede social. O discurso é isso. O discurso é a língua em movimento, atravessada pela história, pela ideologia. Né? Então, quando a gente vê, por exemplo, algumas análises que são feitas onde as pessoas contam quantas vezes apareceu a palavra X e tentam ver o sentido dessa palavra X ali no conto. Essa é uma leitura possível. Né? Mas essa leitura, ela não leva em conta o discurso que ali está, naquele texto literário, naquele conto, naquele romance, naquele poema. Certo? Eu falei da Fita Verde, vou citar um poema, uma música do Vinícius que nos fala diretamente, que pode nos servir diretamente aqui para isso que a gente fala, que é Rosa de Hiroshima. Né? Esse é mais direto, porque tem no título a palavra Hiroshima, mas a gente percebe que em muitas análises as pessoas não se enveredam para perceber o sentido da história, do social, ideológico em relação a essa história que está ali, que ajudou o Vinícius a construir esse poema que ele fez. Né? Eu quero ressaltar que essas outras análises, elas são, como eu já falei e insisti, possíveis. Tá? Mas a diferença é que elas tomam o conto, o poema, enquanto língua e não enquanto discurso. Okay?